Se assim como eu, você for daquele tipo que gosta de fazer diferença, onde quer que você esteja, principalmente no seu trabalho, se você gosta de mostrar sempre o melhor, então você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Desabafando com Nívia Martins, esse canal que fala sobre tudo, de tudo um pouco. Meu nome é Nívia Martins, sou professora e enfermeira e hoje estou aqui na qualidade de professora para te dar algumas dicas para ser um melhor profissional. Você sabia que quando você conhece o seu paciente por dentro, você pode, digamos, mostrar que pode estar sim acontecendo algo diferenciado naquela sua evolução com aquele seu paciente. Talvez seja por isso que os resultados não estejam sendo tão favoráveis a esse paciente, em consequência ao que ele tem por dentro. Algo que você visivelmente não pode ver, mas você pode saber. Estou me referindo ao sangue. Você sabe que a volemia, ela, quando está ineficiente, por alguma razão, seja a formação de coágulos, seja perda volêmica, você sabe que isso traz uma interferência grande num quadro clínico, em qualquer quadro clínico, né? Então, agora, o problema todo é saber qual o volume que aquela pessoa tenha de sangue. Porque quando a gente sabe qual é o volume que aquela pessoa tem de sangue, ou quando a gente imagina que aproximadamente seja tal volume que aquela pessoa tem de sangue, a gente pode entender que talvez aquela medicação que esteja sendo prescrita, a forma como ela está sendo administrada, o volume também que ela está sendo, que está sendo liberado para esse organismo, ele está provocando algo diferente, ele está provocando alterações, modificações, mudanças. Então, há necessidade de uma hidratação. Essa pessoa precisa de uma hidratação para aumentar o seu fluxo volêmico, dependendo, claro, daquilo que ela tenha, tá bom? Então, você sabe me dizer a quantidade, o volume de sangue em média que existe no corpo humano? Então, se eu falar para você que no adulto pode variar entre 4 até 7 litros de sangue percorrendo em toda a extensão do corpo e que precisa passar pelo coração e ser bombeado a cada minuto, a quantidade exata do volume para nutrir todos os nossos sistemas. E hoje a gente vai perceber que há a possibilidade de sabermos que aquele indivíduo que está ali acamado, ele tenha tanto, ou seja, a quantidade X de volume de sangue circulando, tá ok? Como é que a gente vai fazer isso? É possível, tanto que a gente chega a essa condição de entre 4 a 7 litros no corpo adulto, mas isso vai depender, claro, gente, do gênero, vai depender do peso, vai depender da altura, então, da idade, tá? Então isso vai depender, porém o cálculo é o mesmo, tá? Vamos utilizar uma porcentagem específica para o gênero feminino e o gênero masculino. Então, para a base de cálculo, eu vou colocar para o feminino em torno de 7% e masculino eu vou colocar 8%. Mas eu vou me basear em quê? Em que conteúdo para saber aproximadamente aquela condição volêmica? Bom, primeiro eu preciso entender que se eu tenho um volume X de sangue circulando no corpo, vai haver uma predisposição maior até mesmo à formação de lesões por pressão, em consequência a esse indivíduo estar ali debilitado naquele leito. Então, é claro que baseado nessa quantidade volêmica, já que a circulação é ampla, né, ela está percorrendo, e a pessoa ali prostrada, sem movimentação ativa, ela não consegue se movimentar sozinha, eu preciso então utilizar alguns recursos para fazer com que
esse corpo debilitado possa modificar-se de posição, a fim de evitar então a formação de lesões por pressão, a fim de evitar também o encharcamento, a anasarca, o inchaço generalizado, que, em consequência a essa hiperidratação que ele está passando, por conta da sua volemia, seu peso e sua instabilidade ali, sua estabilidade, quer dizer, ali naquele leito, eu vou então modificar os planos de ação com esse paciente para melhorar para ele. Por quê? Se eu promovo mudanças de decúbito, por exemplo, né, alternadas de forma certa, precisa, se eu instruo, por exemplo, a nutrição com relação ao tipo de alimento que está sendo administrado, a quantidade de água que está sendo administrada, a quantidade de soro que talvez esteja ali percorrendo e fluindo. Então, se eu conheço esse meu paciente e se eu sei aproximadamente a concentração que tenha no seu sistema vascular percorrendo, eu vou poder, sei lá, melhorar 1 milhão de vezes mais a sua condição de vida enquanto ali debilitado, internado e prostrado naquele leito, ok? Então, eu estou me referindo aqui à questão de porcentagens. Para a mulher eu vou utilizar o cálculo em 7% e o homem em 8%, por N razões, tá? Uma delas é, por exemplo, a massa muscular do gênero masculino é mais compacta. Então, a gente precisa ter aqui um volume maior em porcentagem para poder analisar possivelmente a quantidade de sangue circulando. A gente tem que levar em consideração também a perda, né? A perda líquida por intermédio, principalmente, por exemplo, da diurese. Também existe cálculo para isso, mas isso vai ser para outro vídeo, tá? Então, a gente tem que fazer o cálculo, isso é balanço hídrico, isso é controle de líquido, percorre. A base dele, então, primeiro vem a volemia, tá? Está influenciada aí, a gente pode colocar esses critérios baseados em pacientes de grande queimado, pacientes com histórico de hemorragia, por acidentes, por cortes, por alguma situação interna, uma úlcera, por exemplo. Então, a gente tem que considerar isso tudo para poder entender a necessidade de estarmos aqui fazendo esse cálculo para saber qual é a condição daquele paciente, qual é o volume de sangue circulando naquele corpo. Então, imaginemos que num gênero feminino, ela possui, vamos dizer, 87 quilos de peso, tá? Vamos dizer que ela possua isso aqui ou aproximadamente isso aqui. Então, porque você pode olhar a pessoa e imaginar mais ou menos o peso que essa pessoa tem, tá? Pelo seu estado ali, prostração, a gente pode imaginar. Tem 60, tem 50, tem 40. Sei que essa pessoa tenha realmente feito essa avaliação. O importante é que faça essa medida aqui de peso e também a medida de altura para a gente ter essa base completa. Mas nem sempre isso é possível, né? Então a gente vai imaginar que essa pessoa, essa pessoa então tenha 87 quilos. Bom, eu vou pegar o quilo de peso dela, 87 quilos, e eu vou multiplicar por 7 e depois eu vou dividir por 100. Daí então eu vou imaginar a quantidade de sangue que essa mulher tenha no seu organismo. Então, 87 quilos vezes 7 dá 6,9 dividido por 100. Não precisava nem fazer cálculo, né, gente? Essa mulher, então, ela possui aproximadamente 6 litros de sangue. Se essa mulher que possui 6 litros de sangue está lá no leito, prostrada no leito, sem movimentação, essa pessoa ela corre sérios riscos de formar o que eu falei ainda há pouco. Lesão por pressão,
ela corre sérios riscos de desenvolver situações cardíacas, ela corre sérios riscos de desenvolver situações hepáticas. Então, é importante a gente atentar para essa quantidade de volemia, essa quantidade de sangue que ela tem no corpo, para a gente poder auxiliar e ajudar nesse diagnóstico, tá? Então é assim que a gente vai fazer. E se por acaso fosse aqui o sexo masculino, o gênero masculino, desculpe, 87 quilos, como a gente vai fazer isso aqui? Aplicando a mesma fórmula, no entanto, utilizando a porcentagem em 8, então 8%. 87 quilos no gênero masculino, vezes 8, ele vai ter 6,960. Se eu dividir isso aqui por 100, é óbvio que ele vai ter 6 litros 960 ml. Então, tá vendo a diferença? A mulher com o mesmo peso, ela tem 6 litros. O homem com o mesmo peso, ele tem 6,960 ml de sangue. Então, desse modo, a gente vai poder ajudar muito mais, muito mais o nosso paciente, quando a gente tem esse conhecimento todo. Claro que baseado nisso aqui, que é a primeira parte, né, de um controle hídrico, a gente vai desenvolvendo outros e outros. E é isso que eu vou trazendo para vocês aos pouquinhos, tá bom? Então, gente, assim sendo, se você gostou, se você achou legal, se você não sabia e acabou ficar sabendo, deixa esse comentário aí pra mim, tá bom? Me passa esse feedback. Comenta muito, pede também, pede pra eu ensinar alguma coisa que talvez você não tenha aprendido bem, que você tenha curiosidade, tá? Fale isso pra mim. Compartilha também esse meu canal, Desabafando com Lívia Martins. Compartilha para quantas pessoas você quiser, independente dessas pessoas serem ou não da área da saúde, mas compartilha, porque eu acho que aprender nunca é demais. Curte, por gentileza, ó, a mãozinha tem que ser assim, para o YouTube entender que eu estou fazendo diferença aqui nesse canal. E mais à frente, a gente volta a falar, mais à frente, a gente volta a apresentar aqui novos vídeos para você, tá ok? Se você gostou dessa aulinha, bate palma, mas compartilha. Um beijo grande, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!